Gustavo Sandoval acordou às 4h32 da manhã, 3 minutos antes do alarme tocar, como sempre. Seu corpo estava programado para a eficiência máxima há tanto tempo que o despertador era apenas formalidade. Ele se levantou da cama king size vazia há 3 anos, desde o divórcio com Marina, e caminhou até a janela do chão ao teto de sua cobertura, no Itaim Bibi. São Paulo ainda dormia lá embaixo, um oceano de luzes piscantes se estendendo até onde a vista alcançava. Gustavo tinha construído pelo menos 20 desses prédios que via. Cada um deles representava milhões em lucro, centenas de famílias morando em apartamentos com seu nome na escritura. Sandoval Incorporações, seu império, seu legado. Ele seguiu para a academia particular dentro da cobertura, 45 minutos de treino intenso. Seu personal trainer chegaria às 6, mas Gustavo gostava de começar sozinho. Controle, disciplina, consistência. As 3 palavras que o tinham tirado da miséria e colocado no topo. Enquanto corria na esteira, olhando para os monitores que mostravam gráficos de ações internacionais, Gustavo pensou brevemente em Gabriel. Seu filho completaria 17 anos em... quando mesmo? Outubro? Novembro? Ele fez uma nota mental para pedir à assistente que verificasse e comprasse um presente adequado. Algo caro, algo que mostrasse que o pai se importava, mesmo estando ocupado demais para estar presente. Gustavo não se considerava um pai ruim. Pelo contrário, ele pagava a melhor escola particular de São Paulo. Dava mesada generosa. Gabriel tinha carro importado esperando para quando completasse 18. Tinha tudo que Gustavo nunca teve. Não era isso que importava? Dar aos filhos o que você nunca teve? Gustavo nunca teve pai, literalmente. Seu pai morreu quando ele tinha 12 anos, deixando ele, a mãe e 2 irmãs menores em uma casa de 2 cômodos na periferia de Guarulhos. Gustavo trabalhou desde os 13, entregou o jornal, lavou o carro, trabalhou em construção civil carregando tijolo sob sol escaldante, enquanto colegas de escola estavam jogando bola. Ele jurou, naquela época, com as mãos calejadas e roupas sujas de cimento, que nunca mais seria pobre, nunca mais passaria necessidade, nunca mais dependeria de ninguém. E cumpriu. Aos 23, já tinha sua primeira construtora pequena. Aos 30, a Sandoval Incorporações já era reconhecida. Aos 40, estava entre os empresários mais influentes do país. Agora, aos 45, seu patrimônio líquido era estimado em 12 bilhões de reais. Sucesso, puro sucesso. O telefone tocou às 6h47, interrompendo sua meditação pós-treino. Era um número desconhecido. Gustavo normalmente não atendia números desconhecidos. Tinha assistentes para filtrar ligações, mas algo o fez atender. Alô? Senhor Gustavo Sandoval? A voz era masculina, formal, com um tom que Gustavo imediatamente identificou como autoridade. Quem fala? Investigador Rocha, Polícia Civil de São Paulo. Senhor, é sobre seu filho, Gabriel Sandoval. O coração de Gustavo pulou uma batida. Acidente. Foi o primeiro pensamento. Acidente de carro. Gabriel tinha 16, não podia dirigir legalmente, mas Gustavo sabia que adolescentes ricos faziam isso o tempo todo. O que aconteceu? Ele está bem? Fisicamente está ileso. Mas, senhor, preciso que o senhor venha até a delegacia de narcóticos da Zona Leste. Seu filho foi preso há 3 horas em uma operação. Ele está sob custódia. Gustavo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Preso? Tem que haver um engano. Meu filho estuda no Colégio São Bento. Ele não... Senhor Sandoval. A voz do investigador estava cansada, como se tivesse tido essa conversa 1000 vezes. Não há engano. Temos seu filho em flagrante. Ele foi pego com 240 gramas de cocaína, maconha e 20 mil reais em espécie. Ele não estava usando, estava vendendo. O mundo de Gustavo parou. Isso é impossível. Vocês prenderam a pessoa errada. Meu filho tem mesada de 50 mil reais por mês. Por que ele venderia drogas? Houve uma pausa longa do outro lado. Essa é uma pergunta que o senhor vai precisar fazer para ele, não para mim. Pode vir agora ou daqui a pouco, mas eventualmente vai precisar vir. Ele é menor, então precisa de responsável legal.
Gustavo desligou com as mãos tremendo. Imediatamente ligou para seu advogado pessoal, Dr. Cardoso, que atendia a qualquer hora porque Gustavo pagava um retainer anual de R$1 milhão exatamente para isso. Cardoso, tem uma situação. Meu filho foi preso. Drogas. Preciso que você resolva isso, agora. Cardoso, me dá detalhes. Uso? Porte? Eles estão dizendo que ele estava vendendo, o que é ridículo, obviamente. É perseguição ou engano ou... flagrante? Sim. Cardoso suspirou. Isso complica, mas vou ver o que posso fazer. Me encontra na delegacia em 1 hora. E Gustavo, não fala nada com a imprensa. Nada. Isso pode se tornar um circo se vazar. Gustavo cancelou todas as reuniões do dia, algo que nunca fazia. Tinha uma apresentação para investidores japoneses às 10, uma reunião com o prefeito ao meio-dia, um jantar com banqueiros à noite. 20 milhões em negócios potenciais, mas isso teria que esperar. Ele ligou para Marina no caminho para a delegacia. Ela atendeu no primeiro toque. Gustavo, são 7 da manhã, o quê? Gabriel foi preso. Silêncio. Então, um som que poderia ser um soluço ou uma risada de incredulidade. O quê? Como? Onde? Drogas. Estou indo para a delegacia agora. Você vem? Já estou saindo. A delegacia de narcóticos da Zona Leste era tudo que Gustavo odiava. Suja, velha, cheirando a mofo e desinfetante barato. As cadeiras da sala de espera tinham plástico rasgado. As paredes estavam descascadas. Pessoas de todos os tipos esperavam. Mães chorando, advogados públicos cansados, adolescentes algemados. Gustavo se sentiu completamente fora de lugar em seu terno de R$15 mil. Dr. Cardoso chegou 10 minutos depois, já falando no celular, fazendo contatos, pressionando pessoas. Essa era a vantagem de ter o melhor advogado criminal do país. Ele conhecia todo mundo, e todo mundo devia favores a ele. O investigador Rocha os recebeu em uma sala pequena. Era um homem na casa dos 50, careca, barriga de cerveja, olhos cansados de quem viu demais. Senhor Sandoval, Dr. Cardoso, ele apertou as mãos de ambos sem entusiasmo. Sentem. Investigador, Cardoso começou em seu tom profissional e controlado. Meu cliente gostaria de entender exatamente o que está acontecendo. Temos um adolescente de família exemplar sendo acusado de tráfico, o que francamente parece... Fato, Rocha o interrompeu. Não acusação, fato. Temos vídeo, temos testemunhas, temos o flagrante. Seu cliente, ele olhou para Gustavo, tem um filho que vende cocaína para os coleguinhas de colégio de elite há pelo menos 18 meses. Gustavo sentiu bile subindo na garganta. 18 meses? Isso é impossível, eu teria sabido. A escola teria notificado. Rocha deu uma risada sem humor. A escola sabia, senhor Sandoval. Vários pais sabiam. Inclusive, ele abriu uma pasta. 3 executivos de grandes empresas pagaram para seu filho não delatar os filhos deles. Um deles é sócio do senhor, se não me engano. Carlos Mendonça. O mundo de Gustavo desmoronou um pouco mais. Carlos, seu sócio de 10 anos, sabia e não disse nada? Quanto? Gustavo perguntou, sua voz saindo estranha. Como assim? Quanto ele pagou ao Gabriel? Rocha consultou os papéis. R$500 mil. Gustavo fechou os olhos. Gabriel tinha R$500 mil de dinheiro de crime. E ele, o pai, não tinha notado nada. Posso ver meu filho? Pode, mas, senhor Sandoval, uma coisa antes. Rocha se inclinou para a frente. Eu reconheci seu nome dos jornais. Sei quem você é. Sei quanto poder tem. E quero deixar claro uma coisa. Seu dinheiro não vai fazer isso desaparecer. Seu filho foi pego em flagrante. Temos provas irrefutáveis. Ele vai responder. Se vai ser em internação ou liberdade assistida, depende de muita coisa, mas não vai sumir. Cardoso começou a protestar.
falando sobre direitos, sobre processos, sobre adolescente em desenvolvimento. Gustavo não ouviu. Apenas ficou olhando para a mesa riscada e suja, sentindo tudo o que construiu tremer. Gabriel estava em uma sala de detenção juvenil. Gustavo teve que passar por 2 portões de segurança, ser revistado, deixar celular e relógio para trás. A cada portão, sentia-se mais nu, mais vulnerável. A sala de visitação era dividida por vidro grosso. Havia telefones de ambos os lados para comunicação. Gustavo se sentou em uma cadeira de plástico e esperou. Quando Gabriel entrou, Gustavo quase não o reconheceu. Não porque Gabriel estivesse ferido ou machucado, mas porque Gustavo percebeu com horror silencioso que não lembrava exatamente como o filho parecia. 16 anos, cabelo escuro bagunçado, olhos cor-de-mel iguais aos de Marina. Alto, talvez 1,80. Quando tinha ficado tão alto? Gabriel se sentou do outro lado do vidro sem expressão. Pegou o telefone lentamente. Gustavo pegou o seu. Por um longo momento, apenas se encararam. Oi, Gustavo finalmente disse, e a palavra saiu ridiculamente inadequada. Oi, Gabriel respondeu. Sua voz estava diferente, mais grossa, mais adulta. Quando tinha mudado? Você tá bem? Te machucaram? Estou bem. Mais silêncio. Gabriel, o que... Como? Por quê? Gustavo não conseguia formular uma pergunta coerente. Gabriel deu um sorriso sem alegria. Por quê? Essa é a pergunta? Não, filho, sinto muito, ou estou aqui para você, ou qualquer coisa assim? Claro que estou aqui para você. Eu cancelei reuniões de milhões, vim correndo. Você cancelou reuniões. Gabriel riu, mas não havia humor. Uau, que sacrifício! Quantos anos você levou para cancelar reuniões por mim? Gabriel, não é justo. Eu trabalho para dar tudo para você. Tudo que eu nunca tive. Você tem a melhor escola, a melhor casa, mesada que a maioria dos adultos não ganha. Eu sei, conheço o discurso. Eu vim de baixo, trabalhei duro, dei tudo para você. Já ouvi milhões de vezes. Das poucas vezes que você estava em casa, tempo suficiente para falar comigo. Gustavo sentiu raiva subindo. Eu estava construindo um futuro para você nunca passar o que eu passei. E que futuro é esse, pai? Virar você? Trabalhar 18 horas por dia até não saber o nome do próprio filho? Ter 3 casamentos fracassados? Morrer sozinho em uma cobertura de luxo? As palavras acertaram como balas. Gustavo respirou fundo, tentando se controlar. O investigador disse que você estava vendendo drogas há 18 meses. Isso é verdade? É. A confirmação casual, sem vergonha, sem remorso, chocou Gustavo. Por quê? Você tem 50 mil por mês. Por que diabos venderia drogas? Gabriel se inclinou para frente, olhando diretamente nos olhos do pai. Você realmente quer saber? Sim, para você me ver. Gustavo piscou, confuso. O quê? Eu entrei pro tráfico para você me ver, para você parar de trabalhar por 5 segundos e olhar para mim. E funcionou, não foi? Você está aqui, cancelou as reuniões pela primeira vez em quanto tempo? 3 anos? 4? Gabriel, isso não faz sentido, eu sempre... Quando foi a última vez que jantamos juntos? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Eu não lembro exatamente, mas... Eu lembro. Foi no meu aniversário de 13 anos. Você chegou 2 horas atrasado, comeu rápido, ficou o tempo todo no celular e saiu antes do bolo. 3 anos atrás. 3 anos. Gustavo abriu a boca, mas não tinha resposta. Sabe quando foi a última vez que você assistiu alguma coisa minha? Apresentação da escola, jogo de basquete, qualquer coisa. Eu trabalho, Gabriel. Alguém tem que pagar por... Nunca. A resposta é nunca. Você nunca assistiu nada meu, mas aposto que assistiu cada apresentação da empresa, cada reunião com o investidor, cada... Gabriel parou, respirando pesadamente. Sabe quando eu percebi que você não se importava? Quando eu tinha 14 e quebrei o braço jogando basquete. Fiquei no hospital 6 horas.
Você nem apareceu. Mandou a secretária com flores. Eu estava em Brasília, em reunião com o ministro. Não podia largar uma reunião para ver seu filho com o braço quebrado. Eu sei. A mensagem foi recebida bem clara. Lágrimas ardiam nos olhos de Gustavo, mas ele piscou para segurá-las. Então você decidiu vender drogas? Essa é a solução? Destruir sua vida para me punir? Gabriel riu, um som áspero. Não é sobre punir você, pai. É sobre existir. Você sabe o que eu descobri quando entrei para o crime? Atenção. Pertencimento. Tinha gente que sabia meu nome, que perguntava como eu estava, que se importava se eu aparecia ou não. Você sabe quando foi a última vez que você perguntou como eu estava de verdade? Eu sempre pergunto quando te vejo. Tá tudo bem, não conta como pergunta de verdade. É só formalidade. Tipo quando você encontra o porteiro e fala, e aí, beleza? Mas não quer realmente saber. Gustavo sentiu algo quebrar dentro dele. Gabriel, eu não percebi. Não sabia que você se sentia assim. Não sabia porque nunca perguntou, nunca olhou, nunca parou tempo suficiente para ver que seu filho estava gritando por socorro. E vender drogas era pedir socorro? Era o único jeito de ser visto. Criança de classe média alta, contudo, não existe, pai. A gente é invisível. Mas traficante, esse o sistema vê. Esse a polícia vê. Esse até pai bilionário vê. Marina chegou nesse momento entrando apressada na sala de visitação. Ela tinha chorado, os olhos estavam vermelhos e inchados. Quando viu Gabriel através do vidro, soluçou. Gabriel olhou para a mãe e sua expressão se suavizou um pouco. Oi, mãe. Marina pegou o outro telefone, mãos tremendo. Meu filho, meu bebê, o que fizeram com você? Ninguém fez nada, mãe, estou bem. Como você está bem? Você está preso. Meu Deus, Gabriel, drogas? Como? Por quê? Gabriel olhou para Gustavo e então de volta para Marina. Perguntem para o pai, ele sabe. Gustavo sentiu o olhar de Marina se virar para ele acusatório. O que ele quer dizer? Marina, não é o lugar para... O que ele quer dizer, Gustavo? Gabriel respondeu por ele. Ele quer dizer que eu virei traficante porque meu pai nunca esteve presente. E antes de você me dar sermão sobre influências ruins ou adolescência difícil, você também não estava, mãe. Você estava ocupada demais indo para terapia chorar sobre seu casamento fracassado. Marina recuou como se tivesse sido esbofeteada. Não é justo. Não? Quantas vezes você me usou para desabafar sobre o pai? Quantas vezes você chorou no meu ombro sobre como ele não te amava, não te via, só trabalhava? E quando eu tentava falar dos meus problemas, você estava ocupada demais com os seus. Gabriel, eu sempre te amei, sempre. Amar não é suficiente, mãe. Amar é fácil. Estar presente é difícil. E vocês dois escolheram não estar. Marina estava chorando abertamente agora. Gustavo se sentia partido ao meio. O que você quer de mim, Gabriel? Gustavo perguntou, voz quebrada. Diz, o que eu posso fazer agora? Gabriel olhou para ele por um longo tempo. Nada. Você não pode fazer nada, porque tudo que você faz envolve dinheiro ou poder. Vai contratar advogado caro, vai subornar quem precisa subornar, vai me tirar daqui. E aí vai voltar a trabalhar 18 horas por dia e achar que salvou o filho. Mas você não me salvou. Você só comprou minha liberdade, como compra tudo. Então você quer ficar aqui, é isso? Quero que você entenda uma coisa. Eu prefiro estar aqui, sendo tratado como criminoso, mas sendo visto como pessoa, do que estar na sua mansão, sendo tratado como troféu, mas sendo invisível. Um guarda bateu na porta, indicando que o tempo tinha acabado. Mais 5 minutos, Gustavo pediu. Mas o guarda balançou a cabeça. Gabriel se levantou. Tchau, pai. Obrigado por aparecer. Mesmo que tenha levado 16 anos e uma prisão. E saiu deixando Gustavo e Marina olhando para uma cadeira vazia através do vidro. Do lado de fora da delegacia, Marina se virou para Gustavo com fúria que ele nunca tinha visto. Isso é culpa sua. Marina, não me Marina.
Nosso filho está preso, vendendo drogas. E você sabe o pior? Ele tem razão. Você nunca esteve lá. Nunca. Eu dei tudo para ele. Você deu dinheiro. Dinheiro não é tudo. Você acha que substituir presença com mesada é suficiente? E você, estava tão presente assim? Marina pausou, as palavras morrendo. Eu tentei, depois que eu o quê? Trabalhei para sustentar o estilo de vida que você queria? A casa em Alphaville, as viagens para a Europa, Eu nunca pedi nada disso! Marina gritou, chamando a atenção de pessoas passando. Eu queria um marido, um pai para meu filho, não um banco ambulante. Gustavo sentiu cada palavra como soco. Eu fiz o melhor que pude, trabalhei incansavelmente para dar uma vida boa para vocês. E olha no que deu. Nosso filho prefere cadeia a ficar perto de você. Gustavo não tinha resposta para isso. Dr. Cardoso se aproximou, olhando para os dois. Precisamos conversar sobre estratégia. Gabriel é menor, primeiro delito. Podemos argumentar a influência de terceiros. Quanto? Gustavo interrompeu. Como assim? Quanto vai custar fazer isso desaparecer? Cardoso hesitou. Gustavo, não é só sobre dinheiro. Tem processo, tem. Eu sei que tem processo, mas no final tudo tem preço. Quanto? Marina olhou para ele com desgosto. Você não aprendeu nada, aprendeu? E foi embora, deixando Gustavo parado na calçada suja de uma delegacia da periferia, vestindo um terno de 15 mil reais, se sentindo mais pobre que nunca. Nos dias seguintes, Gustavo fez o que sabia fazer. Usou dinheiro e poder. Cardoso mobilizou uma equipe de 6 advogados. Investigadores privados foram contratados para achar irregularidades na prisão de Gabriel. Gustavo fez ligações para políticos que devia favores. Doou 1 milhão para a reforma da Fundação Casa, onde Gabriel seria provavelmente enviado. A mídia descobriu. Era inevitável. Filho de bilionário preso por tráfico estava em todos os sites de notícias. Gustavo teve que fazer gestão de crise, contratar empresa de relações públicas, preparar comunicados oficiais. A Sandoval Incorporações perdeu 15% de valor de mercado em 2 dias. Investidores ficaram nervosos. O board marcou reunião de emergência. Mas Gustavo mal se importava. Pela primeira vez em 20 anos, dinheiro não era sua preocupação principal. Ele não conseguia parar de pensar na expressão de Gabriel, no olhar vazio, nas palavras "eu entrei para o tráfico para você me ver". Uma semana depois da prisão, Gabriel foi transferido para a Fundação Casa enquanto aguardava julgamento. Gustavo tinha visitação 1 vez por semana. Ele foi religiosamente, todas as quartas, 14 horas. As conversas eram curtas. Gabriel respondia em monossílabos. Não havia raiva aparente mais, apenas indiferença. E isso era pior. Foi na 3ª visita que Gustavo conheceu o Dr. Alberto Mendes, o psiquiatra da instituição. Um homem de 60 e poucos anos, cabelos totalmente brancos, óculos redondos, expressão gentil, mas penetrante. Senhor Sandoval, podemos conversar? Eles se sentaram em uma sala pequena que cheirava a café velho e papel. Seu filho está se adaptando bem fisicamente, Dr. Mendes começou, mas emocionalmente ele está fechado. Não fala nas sessões de terapia, não interage muito com outros jovens, apenas existe. O que eu posso fazer? Essa é uma pergunta interessante. Me diga, Sr. Sandoval, por que você acha que Gabriel está aqui? Porque foi pego vendendo drogas? Não. Por que ele estava vendendo drogas? Ele disse que foi para me chamar a atenção. Dr. Mendes assentiu. E funcionou? Gustavo não sabia como responder. Senhor Sandoval, eu trabalho com jovens infratores há 35 anos. Já vi de tudo. E posso te dizer uma coisa. Jovens de classe alta no sistema são raros. Mas quando aparecem, geralmente têm algo em comum. O quê? Fome.
Não de comida, obviamente, mas fome de algo que dinheiro não compra. Atenção, pertencimento, propósito, identidade. Esses meninos têm tudo materialmente e nada emocionalmente. Eu sempre amei meu filho. Amor e presença não são a mesma coisa. Você pode amar alguém à distância, mas não pode estar presente à distância. Gustavo sentiu a defesa subir. Eu trabalhava para dar vida boa para ele. E conseguiu. Ele tem vida materialmente boa, mas emocionalmente. Ele está faminto há anos e encontrou comida no lugar errado. No crime. No pertencimento que o crime ofereceu. Gabriel me contou que tinha um irmão no tráfico. Rafael, acho que é o nome. Esse Rafael dava atenção, orientação, reconhecimento. Coisas que Gabriel não recebia em casa. Isso não é justo. Eu dei tudo. Dr. Mendes tirou os óculos e limpou cuidadosamente. Senhor Sandoval, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Quando foi a última vez que você disse "eu te amo" para o seu filho? Gustavo abriu a boca, fechou, pensou. Eu sempre demonstrei através de ações, pagar escola, dar mesada. Quando foi a última vez que você disse? Gustavo não lembrava. Literalmente não conseguia lembrar de uma única vez. Palavras são importantes, Dr. Mendes continuou gentilmente. Ações também, mas criança precisa ouvir, precisa sentir, precisa saber que é amada não pelo que tem, mas pelo que é. E agora? O que eu faço agora? Isso depende. Você quer salvar Gabriel ou salvar sua consciência? Qual a diferença? Salvar Gabriel significa mudança real, não só dele, mas sua. Significa repensar prioridades, estar presente, reconstruir de baixo. Salvar sua consciência significa tirar ele daqui com dinheiro, colocar em escola cara de novo, fingir que nada aconteceu e voltar para a rotina de antes. Como você sabe que eu faria isso? Porque é o que 90% dos pais ricos fazem. Pagam o problema para ele desaparecer. Mas problema não resolvido não desaparece. Apenas se esconde até explodir de novo, maior. Gustavo saiu daquela conversa sentindo como se tivesse sido dissecado. Cada defesa que tinha construído durante anos tinha sido cuidadosamente desmontada por um homem gentil de 60 e poucos anos. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Gustavo fez algo que não fazia há décadas. Olhou honestamente para si mesmo. E não gostou do que viu. Viu um homem que construiu império, mas destruiu família, que ganhou o mundo, mas perdeu o filho, que tinha tudo e nada simultaneamente. Viu seu pai, morto há 33 anos, e percebeu. Tinha passado vida inteira tentando não ser o pai pobre que morreu cedo. E no processo, tinha se tornado ausente de forma diferente, mas igualmente destrutiva. Gustavo chorou. Sozinho, cercado por luxo, chorou por tudo que tinha perdido enquanto ganhava tudo. 2 semanas depois, Cardoso conseguiu o impossível: acordo. Gabriel seria liberado com liberdade assistida, serviço comunitário, acompanhamento psicológico, sem registro criminal permanente. Custou. Gustavo nunca revelou quanto exatamente, mas envolveu favores políticos, doações estratégicas e mais dinheiro que a maioria das pessoas vê na vida. Gabriel seria liberado na sexta-feira. Gustavo foi buscá-lo pessoalmente, sem motorista, sem comitiva, apenas ele, em seu carro, esperando do lado de fora da Fundação Casa. Quando Gabriel saiu, carregando uma mochila pequena com seus pertences, parecia menor, mais jovem, vulnerável. Eles entraram no carro em silêncio. "Vamos para casa?" Gustavo perguntou. "Qual casa?" "A minha. Pensei que podíamos conversar. De verdade." Gabriel olhou pela janela. "Não tem nada para conversar. Você usou o dinheiro, conseguiu me tirar, agora volta tudo ao normal. Eu conheço a música. E se eu disser que não quero que volte ao normal? Diria que você está mentindo.
Para mim ou para você mesmo, não sei. Eles dirigiram em silêncio até a cobertura. No elevador privativo, Gabriel olhou ao redor como se estivesse vendo pela primeira vez. Esqueci como era grande. Gabriel, eu sei que você não acredita em mim, e não te culpo, mas preciso que ouça algo. Dentro da cobertura, Gustavo pediu para Gabriel sentar. Fez café, desajeitadamente porque normalmente a empregada fazia. Sentou-se em frente ao filho. Eu conversei com o Dr. Mendes várias vezes, e ele me fez perguntas que me fizeram pensar. Gabriel não respondeu, apenas olhava para a xícara de café. Eu passei vida inteira achando que ser bom pai era dar coisas, porque meu pai não podia dar nada. A gente era pobre, muito pobre, e quando ele morreu, ficamos na miséria. Eu jurei que nunca deixaria isso acontecer com meus filhos. Conseguiu, sou muito rico, Gabriel disse sem emoção. Mas te fiz muito pobre de outras formas, e eu não percebi, ou percebi e ignorei porque era mais fácil. Onde você quer chegar? Gustavo respirou fundo. Eu vou mudar, de verdade. Não sei como ainda, mas vou. Vou trabalhar menos, estar mais presente, realmente te conhecer. Gabriel se levantou abruptamente. Para, só para. Gabriel. Não, sério, para com isso. Você não vai mudar. Pessoas como você não mudam. Você vai prometer um monte de coisa, vai ficar presente uns dias, talvez uma semana, e aí vai ter uma reunião importante, um negócio urgente, uma oportunidade única, e vai voltar a trabalhar 80 horas por semana, e eu vou voltar a ser invisível. Não vai, vai, porque é quem você é. Você é o trabalho. Tire o trabalho, sobra o quê? Você nem sabe porque nunca tentou descobrir. As palavras acertaram porque eram verdade. Gustavo não sabia quem era sem trabalho. Tinha construído identidade inteira em cima de ser CEO, empresário, bilionário self-made. Tire isso e o que sobrava. Então, me ajuda a descobrir, Gustavo disse quietamente. Me ajuda a ser mais que isso. Gabriel olhou para ele com a expressão que Gustavo não conseguiu ler. Por quê? Por que agora? Porque eu fui preso? Porque virou escândalo público? Porque afetou seus negócios? Porque quase te perdi e percebi que já tinha perdido há muito tempo, só não tinha coragem de admitir. Silêncio longo. Você sabe o que eu fiz com os 500 mil que ganhei do seu sócio? Gabriel perguntou de repente. Não. Paguei cirurgia de uma criança. Era filho de uma mulher que trabalhava na comunidade onde eu vendia. A criança tinha problema no coração, precisava de cirurgia cara. Ela não tinha dinheiro. Eu dei. Gustavo ficou sem palavras. Então sim, eu sou traficante, criminoso, mas salvei uma vida. Você, com seus bilhões legais, quantas vidas salvou? A pergunta ficou no ar como acusação. Eu construí casas para milhares de famílias, que você vendeu por lucro máximo, não caridade, lucro. Não é tão simples, não é? Um de nós usou dinheiro para ajudar alguém sem esperar nada em troca. O outro construiu império. Qual é o criminoso de verdade? Gustavo não tinha resposta. Gabriel foi para o quarto de hóspedes. Ele não tinha mais quarto na cobertura desde que Gustavo reduziu de 3 quartos para 2 para ter espaço maior para a academia particular. Mais uma evidência de prioridades. Gustavo ficou acordado a noite inteira, olhando para o teto, pensando. Gabriel tinha razão. Tudo que Gustavo construiu era para si mesmo, disfarçado de pela família, mas no fundo sempre sobre provar que ele tinha vencido, superado a origem pobre, se tornado alguém. E no processo de se tornar alguém, tinha deixado de ser pai. Na manhã seguinte, Gustavo fez algo inédito. Não foi trabalhar. Ligou para Márcia, sua assistente, e disse que estava tirando semana. Ela pensou que era piada. Quando percebeu que não era, ficou preocupada se ele estava doente. Não estou doente, apenas preciso de tempo. Ele bateu no quarto de Gabriel às 9 da manhã. Tá acordado? Agora tô. Vamos sair. Pra onde? Não sei, você escolhe. Gabriel saiu do quarto desconfiado. Você tá bem? Parece doente. Estou ótimo. Só quero passar o dia com você.
fazendo o que você quiser. Isso é pegadinha? Não, é tentativa de ser pai. Gabriel o estudou por um longo momento. Tá, quero ir visitar seu João. Quem? Seu João, um senhor de 70 anos que conheci na comunidade. Ele foi professor antes de aposentar. Agora dá aula de reforço de graça para crianças da favela. Eu ajudava às vezes. Gustavo não esperava isso. Você dava aula? Matemática, não sou ruim. E era legal ver crianças entendendo coisas. Era tudo que Gustavo não sabia sobre o filho. Cada revelação era um soco de culpa. Eles foram, de carro primeiro, depois a pé. O carro chamava muita atenção na comunidade. Gustavo nunca tinha entrado numa favela. Todo o seu conhecimento vinha de noticiário, violência, tráfico, perigo. Mas o que viu foi diferente. Sim, havia pobreza, casas apertadas, ruas estreitas, esgoto a céu aberto em alguns lugares. Mas também havia vida. Crianças brincando, mulheres conversando, homens trabalhando, pessoas vivendo. Seu João morava em uma casa pequena no topo do morro, 2 cômodos, mas limpa, organizada, cheia de livros. Gabriel! O idoso abraçou o menino com genuíno afeto. Então viu Gustavo. E você deve ser o pai famoso. Famoso? Gabriel falava de você. Meu pai bilionário que nunca está em casa. Gustavo não sabia se ria ou chorava com a descrição. Eles tomaram café simples, pão, manteiga, café preto. Seu João falou sobre as crianças que ensinava, sobre Gabriel, que tinha ajudado várias delas a passar de ano. Seu filho é inteligente, seu João disse, e tem bom coração. Só estava perdido. Estava? Gustavo perguntou. Acho que ainda tá, mas menos. Prisão te muda. Para melhor ou pior depende do que você faz com a experiência. E o senhor, por que dá aula de graça? Seu João sorriu. Porque posso. Porque sou aposentado e tenho tempo. Porque essas crianças merecem chance. Porque dinheiro não é tudo, mas educação é. O senhor precisa de algo? Materiais, livros? Posso doar. Seu João o interrompeu gentilmente. Não preciso de doação. Preciso de presença. Se quiser ajudar, apareça, não com dinheiro, com tempo. Ensine algo, seja presente. Era a segunda vez em semana que Gustavo ouvia isso. Seja presente. Eu não sei ensinar nada que seja útil para crianças de favela. Todo mundo sabe algo. Você construiu empresa do zero. Isso não é conhecimento útil? Gustavo nunca tinha pensado assim. Na volta, Gabriel estava menos defensivo. Seu João é legal. Ele não liga que você é rico ou pobre. Só se importa se você tenta. Você ia lá toda semana? Quase toda. Era o único lugar onde eu sentia que fazia diferença real. Mais diferença que na escola cara que eu pago? Gabriel riu sem humor. No colégio eu era só mais um. Aqui eu era alguém que ajudava. Sente a diferença? Gustavo sentia. Eles almoçaram em restaurante simples, a pedido de Gabriel. Não comida gourmet, prato feito. Arroz, feijão, bife e batata frita. Melhor comida que já comi, Gustavo disse, meio de brincadeira. Porque é real, não tem pretensão. É só comida boa. Após o almoço, Gabriel perguntou. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você trabalha tanto? A pergunta simples tinha resposta complexa. Porque preciso provar. Provar o quê? Para quem? Que eu venci. Que não sou mais o menino pobre de Guarulhos. Que eu importo. E importa? Para quem? Gustavo pensou. Para quem realmente importava. Os investidores não se importavam com ele, apenas com o retorno. Os funcionários o respeitavam, mas por obrigação. A mídia o cobria, mas superficialmente. Não sei, ele admitiu. E isso não te assusta? Trabalhar a vida toda para provar algo para ninguém? Assustava. Terrivelmente. Como você ficou tão sábio aos 16? Prisão te dá tempo para pensar. E Dr. Mendes faz perguntas que te forçam a responder honesto. Eles voltaram para a cobertura no fim da tarde. Gustavo estava exausto. Não fisicamente, mas emocionalmente. Um dia com Gabriel tinha drenado mais energia que semana de trabalho.
mas também tinha preenchido algo que estava vazio há tempo. Naquela noite, jantaram juntos. Gustavo cozinhou. Mal queimou o arroz, passou sal demais no bife, mas cozinhou. Gabriel riu do resultado. Pior comida que já comi. Muito pior que o almoço. Infinitamente, mas você fez, isso conta. Após jantar, assistiram filme juntos. Algo que Gabriel escolheu. Um ação genérico que Gustavo normalmente desprezaria. Mas agora, sentado no sofá com o filho ao lado, era perfeito. No meio do filme, Gustavo disse: Gabriel, eu te amo. O menino congelou. Olhou para o pai com expressão chocada. O quê? Eu te amo. Eu sei que nunca disse, ou raramente, mas te amo. E sinto muito por ter falhado tanto em mostrar isso. Os olhos de Gabriel encheram de lágrimas que ele tentou esconder. Tá ficando mole, velho. Pode ser, mas é verdade. Eles voltaram para o filme, mas algo tinha mudado. Gustavo sentiu. Dias se tornaram semana. Gustavo continuou trabalhando menos. Não parou, tinha responsabilidades, mas reduziu dramaticamente. Delegou mais. Disse não para reuniões não essenciais. O board ficou preocupado. Carlos, seu sócio, marcou reunião urgente. Gustavo, você tá bem? Desde o incidente com Gabriel, você tá diferente. Estou, para melhor. Você cancelou 3 reuniões importantes semana passada. Recusou viagem para Dubai. Saiu às 5 da tarde 2 vezes. E isso não é você. O Gustavo que eu conheço trabalharia até meia-noite se preciso. Esse Gustavo era idiota. O novo sai às 5 para jantar com o filho. Carlos ficou sem resposta. Olha, Gustavo continuou. Eu construí essa empresa em 20 anos trabalhando que nem louco. E no processo, destruí 3 casamentos e perdi meu filho. Agora quero reconstruir o que importa. E a empresa? Vai continuar, mas sem me consumir. Os investidores não vão gostar. Não ligo. Meu filho quase virou estatística porque eu ligava demais para o que investidores pensavam e de menos para o que ele sentia. Carlos saiu da reunião balançando a cabeça, mas Gustavo não se arrependeu. 2 semanas após ser liberado, Gabriel pediu: Posso voltar a dar aula para o seu João? Claro, mas talvez eu vá junto? Gabriel pareceu surpreso. Fazer o quê? Ensinar. Seu João disse que todo mundo sabe algo útil. Vou descobrir o que eu sei. Eles começaram a ir juntos toda quinta à tarde. Gustavo ensinava matemática financeira básica, como fazer orçamento, entender juros, planejar financeiramente. Coisas práticas que aprendeu construindo empresa. As crianças adoravam, especialmente quando Gustavo contava histórias de como foi pobre, trabalhou duro, construiu negócio. Então você ficou rico? Um menino de 10 anos perguntou, olhos arregalados. Fiquei. E é legal? Gustavo pensou honestamente. É e não é. Dinheiro resolve problemas de dinheiro, mas não resolve problemas de verdade. Não compra felicidade, amor, propósito. Só torna a vida mais confortável. Então não vale a pena ficar rico? Vale se você não perder a si mesmo no processo. E eu perdi. Agora estou tentando me achar de novo. Gabriel, ouvindo do outro lado da sala, sorriu. Primeira vez que sorria de verdade desde ser preso. 1 mês após a prisão, a bomba estourou. Gabriel gravou um vídeo. Não avisou ninguém. Apenas postou no TikTok, Instagram, Twitter. O vídeo durava 3 minutos. Gabriel falando diretamente para a câmera, contando tudo. Como entrou para o crime, por quê, como foi preso, como o pai usou dinheiro e poder para tirá-lo, mas a parte que viralizou foi o final. Todo mundo acha que meu pai me salvou, mas ele não me salvou. Ele me comprou, como compra tudo. Como comprou minha mãe, minha casa, minha escola, minha vida. E eu cansei de ser propriedade dele. Prefiro estar preso sendo eu mesmo do que livre sendo o filho perfeito que ele comprou, mas nunca conheceu. Pelo menos na Fundação Casa, eu era Gabriel. Na mansão dele, eu era só um fracasso que ele precisava consertar para não manchar o nome Sandoval. Então tô me entregando de novo, porque prefiro ser livre preso do que prisioneiro livre. O vídeo terminou.
Gustavo descobriu quando Márcia ligou, histérica. Gustavo, você viu? Gabriel postou. Isso tá em todo lugar. 15 milhões de visualizações em 6 horas. Gustavo assistiu o vídeo 3 vezes, sentindo o coração partir a cada vez. Quando Gabriel voltou para casa, ainda não tinha se entregado, Gustavo estava esperando. Por quê? Foi tudo que conseguiu dizer. Gabriel não parecia arrependido. Porque é verdade. Você vai destruir tudo, a empresa, minha reputação. E você finalmente está sentindo o que eu sinto, destruído. Gabriel, eu tentei mudar. Passei semanas te dando atenção, estando presente. Semanas? Uau! Versus 16 anos de ausência. Perdão se não estou impressionado. Então todo esforço não significa nada? Gabriel parou e Gustavo viu lágrimas nos olhos dele. Significa. É um começo, mas não apaga tudo o que veio antes. Você não pode simplesmente aparecer por 3 semanas e esperar que eu esqueça uma vida de abandono. Eu sei, mas estou tentando. E eu agradeço, Gabriel gritou. Mas não é suficiente, entende? Não é suficiente para apagar a dor de anos me sentindo invisível, de achar que não importava, de pensar que era tão dispensável que nem meu próprio pai tinha tempo para mim. Gustavo sentiu lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. Me diz o que fazer, diz e eu faço. Não tenho o que fazer, não dá para voltar no tempo. Você perdeu meus primeiros passos trabalhando, perdeu minha primeira palavra em uma reunião, perdeu anos da minha vida que nunca voltam. Eu sei. E sabe o pior? Eu te perdoaria se você mostrasse que realmente mudou. Mas não confio, porque você é mestre em fazer pessoas acreditarem em você. É como você vende apartamentos caros, faz promessa bonita, entrega o básico e segue em frente. As palavras cortaram fundo porque tinham verdade. Gabriel, eu juro, desta vez é diferente. Todos os pais dizem isso. Gabriel estava chorando também agora. Todo pai ausente promete mudança quando o filho quebra. Mas quantos realmente mudam? Você vai durar quanto? Mais um mês? 2? Antes de oportunidade imperdível aparecer? Não vou. Vai, porque é quem você é. E eu cansei de esperar você virar quem você promete ser. Gabriel subiu correndo para o quarto. Gustavo ouviu a porta bater. O vídeo continuou viralizando. 50 milhões de views em 24 horas. A mídia entrou em frenesi. Talk shows discutiam, psicólogos analisavam, todos tinham opinião sobre Gustavo Sandoval, o bilionário que perdeu o filho. As ações da Sandoval Incorporações despencaram. O board convocou reunião emergencial. Queriam Gustavo fora temporariamente até crise passar. Vocês estão me demitindo? Gustavo perguntou, quase rindo. Afastamento, não demissão, até a situação estabilizar. E quanto tempo leva? Meses, talvez ano. Gustavo pensou. Ano. Ano inteiro sem trabalhar. A ideia deveria aterrorizar, mas tudo o que sentiu foi alívio. Aceito, mas com uma condição. Qual? 10% dos lucros anuais vão para programa educacional em comunidades carentes, e não negociável. O board tentou argumentar. Gustavo não cedeu. No final, aceitaram. Gustavo saiu daquela reunião oficialmente afastado da empresa que construiu. E pela primeira vez em 20 anos, não se sentiu perdido. Sentiu-se livre. Chegando em casa, bateu na porta de Gabriel. Vá embora, foi a resposta. Não vou. Eu disse para ir embora. E eu disse que não vou. Pode gritar o quanto quiser. Vou ficar aqui até você abrir porta. Silêncio. Depois, 15 minutos depois, a porta abriu. Gabriel estava com olhos vermelhos de tanto chorar. O que você quer? Fui afastado da empresa. Gabriel piscou, surpreso. Como assim? Board me afastou por 1 ano, por causa do vídeo, da crise. Acham que minha presença está prejudicando. E você aceitou? Aceitei. Sabe por quê? Porque eles estão certos. Eu preciso de tempo longe.
Preciso descobrir quem sou sem trabalho. E quero usar esse tempo contigo. Não precisa. Preciso. Não por você. Por mim. Porque percebi algo. Você estava certo. Sobre tudo. Eu te comprei. Tentei substituir presença com dinheiro e não funciona. Gabriel parecia não saber como responder. Então, o que agora? Agora? Você vai se entregar como disse no vídeo? Gabriel desviou o olhar. Eu não sei. Falei na raiva. Eu entendo a raiva. Mereci. Mas, Gabriel, te peço uma coisa. Não se entregue. Não porque vai me envergonhar ou prejudicar negócios, mas porque você merece liberdade. Merece chance de ser quem quer ser. E não vou mentir dizendo que prisão vai te ajudar nisso. Mas eu não quero voltar a ser quem eu era, o garoto rico mimado que ninguém vê. Então não seja. Seja quem você descobriu que é nesses últimos meses. O menino que ajuda seu João, que ensina crianças, que salvou vida de um bebê com dinheiro de crime. Gabriel olhou para ele com surpresa. Você sabe disso? Investigador Rocha me contou. E sabe o que pensei? Pensei que meu filho tem coração melhor que o meu. Porque eu nunca salvei ninguém. Você emprega milhares. Por lucro, não altruísmo. Mas você genuinamente ajudou porque podia. E isso me faz ter orgulho, mesmo sendo dinheiro de crime. Pela primeira vez, Gabriel meio que sorriu. Isso é muito errado vindo de pai. Provavelmente, mas é verdade. Eles ficaram em silêncio por um tempo. E se eu não confiar em você? Gabriel finalmente perguntou. E se você prometer mudança e não cumprir? Então você me cobra, me lembra, me abandona se precisar. Mas me dá chance, uma chance real. 1 ano, 12 meses. Se em 1 ano você achar que não mudei, que não sou o pai que mereço ser, eu aceito. Você pode ir, fazer o que quiser, e não vou tentar comprar ou controlar. De verdade? De verdade. Gabriel pensou por um longo momento. 1 ano. 1 ano. Mas tem condições. Quais? Sem empregada. Você cozinha, limpa, cuida da casa. Quero ver se aguenta a vida normal. Feito. Sem helicóptero executivo, sem motorista particular. Você dirige ou pega Uber. Feito. E você vem comigo na Fundação Casa. Gustavo ficou confuso. Mas você foi liberado? Como voluntário. Quero voltar lá, ajudar outros meninos. E quero que você veja de onde eu saí. Veja outros filhos que foram abandonados de formas diferentes. Gustavo sentiu o peso do pedido. Tudo bem, vou. Gabriel estendeu a mão. 12 meses. Você tem 12 meses para provar que mudou. Gustavo apertou a mão do filho. Não vou te decepcionar. Veremos. O próximo ano foi o mais difícil e mais recompensador da vida de Gustavo. Ele demitiu a empregada, mulher ficou chocada, mas ele explicou que precisava aprender a cuidar da própria vida. Vendeu o helicóptero. Dispensou o motorista. As primeiras semanas foram um desastre. Ele queimou comida constantemente. A máquina de lavar roupas era mistério incompreensível. Ele confundiu água sanitária com amaciante e arruinou roupa cara. Gabriel ria, mas também ensinava. Põe sabão aqui, amaciante aqui. Programa delicado para roupa boa. Como você sabe isso? Aprendi sozinho. Você nunca estava em casa para ensinar. A frase doeu, mas era verdade. Eles estabeleceram rotina. Gustavo acordava, fazia café da manhã, queimado no começo, menos queimado com o tempo. Levava Gabriel na escola, coisa que nunca tinha feito. Buscava à tarde. Jantavam juntos toda noite. Gustavo começou a ir na Fundação Casa com Gabriel toda quarta. Conheceu meninos de 12 a 18 anos, cada um com história de partir coração. Teve Miguel, 15, que roubou porque mãe estava doente e ele precisava comprar remédio. Teve João, 14, que entrou para o tráfico porque padrasto violento batia nele e facção ofereceu proteção. Teve André, 17, que estava no 6º homicídio e seria transferido para a prisão adulta quando completasse 18 em 2 meses. Cada história era soco no estômago.
E Gustavo percebeu. Gabriel tinha razão. Esses meninos precisavam de presença, orientação, chance, não caridade, dignidade. Ele começou a ensinar lá também. Matemática financeira, empreendedorismo básico, planejamento. Alguns meninos zombavam. Outros ouviam com atenção quase desesperada. Teve Marco, 16, que perguntou: Senhor, dá para sair do crime? Dá. Não é fácil, mas dá. Como? Tendo algo melhor para ir. Crime preenche vazio. Se você preencher com coisa boa, crime perde poder. E se ninguém me der chance? Quem vai contratar ex-traficante? Gustavo pensou. Eu? A sala ficou quieta. Como assim? Marco perguntou. Quando você sair, se quiser trabalhar, me procura. Dou chance. Não caridade. Trabalho real, salário justo, mas tem que querer de verdade. Marco olhou para ele com algo parecido com esperança. De verdade? De verdade. 2 meses depois, Marco foi liberado. Apareceu no escritório da Sandoval. Gustavo ainda tinha pequeno escritório apesar do afastamento. Vim para o trabalho que prometeu. Gustavo o colocou como assistente de obra. Trabalho duro, mas honesto. Marco trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. 6 meses depois, outros 3 meninos da fundação foram liberados. Todos procuraram Gustavo, todos foram contratados. O board reclamou. Você está contratando criminoso? Estou contratando jovens que merecem segunda chance. E se roubarem? Se fizerem merda? Então eu lido, mas vou apostar neles. Nenhum roubou, nenhum fez merda. Todos trabalharam duro, gratos por chance. E Gustavo aprendeu. Investimento em gente dava retorno maior que investimento em prédio. O ano passou rápido. Gustavo e Gabriel estabeleceram um relacionamento que nunca tiveram. Não era perfeito. Tinha brigas, desentendimentos, mas era real. Gabriel voltou a estudar. Não no colégio de elite. Recusou. Escolheu escola pública perto de casa. Queria experiência normal. Tenho amigos de verdade aqui, ele explicou. Não gente que é meu amigo porque meu pai é rico. Gustavo entendeu. No aniversário de 17 de Gabriel, Gustavo não deu o carro importado como planejado originalmente. Deu algo diferente. Abra. Gabriel abriu o envelope. Era escritura. O que é isso? Casa do seu João. Comprei, mas coloquei no nome dele. Agora é dele de verdade. Ele pode morar o resto da vida sem preocupação. Gabriel olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Sério? Sério? E tem mais. Criei fundo de R$1 milhão para manter programa de educação dele. Materiais, livros, salários para professores voluntários. Seu João pode expandir. Gabriel o abraçou. Primeiro abraço real em anos. Obrigado, pai. Não, obrigado a você por me ensinar o que realmente importa. Marina, que vinha observando mudanças em Gustavo, começou a reaproximar. Você tá diferente, ela disse numa tarde quando foram juntos pegar Gabriel na escola. Estou? Não sei explicar, mais presente, mais humano. Gabriel me ensinou. Ele te salvou. Verdade. Ele me salvou me destruindo primeiro. Eles começaram a conversar mais. Não como ex-casados amargos, mas como pais preocupados com o filho. E lentamente, algo mais. Você acha que... Marina começou um dia hesitante. Você acha que a gente poderia tentar de novo? Gustavo pensou honestamente. Não sei. Não quero prometer algo que não posso cumprir, mas gostaria de tentar conhecer você de novo. A Marina real, não a esposa de empresário. E se eu não for interessante sem ser esposa de bilionário? Impossível. Você criou Gabriel sozinha enquanto eu falhava. Isso é mais impressionante que qualquer prédio que construí. Eles começaram a namorar. Estranho namorar ex-esposa, mas funcionava. Gabriel zoava. Vocês são tão bregas, pior que adolescente. Mas Gustavo via. Gabriel gostava.
gostava de ver pais felizes. No final do ano, exatamente 12 meses após o acordo, Gabriel e Gustavo sentaram na sala. Então, Gustavo perguntou: 12 meses, eu passei no teste? Gabriel pensou por um longo momento. Sabe, quando fiz esse acordo, achei que você ia falhar. Achei que em 2 semanas voltaria a trabalhar 12 horas por dia, que em 1 mês esqueceria as promessas, que em 6 meses eu estaria invisível de novo. Gustavo esperou, coração batendo. Mas você não falhou. Você realmente mudou. Não perfeitamente, tem dias que vejo você olhando para o celular com saudade do trabalho. Mas você fica, escolhe ficar. Sempre vou escolher ficar. Eu sei agora. Levou 1 ano, mas eu sei. Gabriel sorriu. Você passou. Com louvor. Gustavo sentiu alívio imenso. Então acabou o ano de teste? Não, porque não é teste, é vida. Você não para de ser pai depois de 12 meses, é para sempre. Eu sei, e quero estar presente para sempre. Bom, porque tem algo que quero te pedir. O quê? Quero expandir o trabalho na Fundação Casa, criar programa de verdade, educação, capacitação profissional, terapia, algo que prepare esses meninos para a vida fora. Você quer criar ONG? Quero, mas não sozinho. Quero que seja nosso, eu e você, juntos. Gustavo sentiu orgulho explodir no peito. Seria honra. Eles criaram Instituto Sandoval, não de Gustavo Sandoval, de Gabriel e Gustavo Sandoval, pai e filho. Começou pequeno, 10 meninos, mas cresceu. Em 2 anos atendia 50, em 5, 200. Gustavo colocou dinheiro, mas Gabriel colocou coração. E juntos mudaram vidas. O board da Sandoval Incorporações eventualmente pediu Gustavo de volta. Ele aceitou, mas com termos. Trabalho 40 horas semanais, não negociável. 3 meses por ano, tiro completamente para focar no instituto. E 10% dos lucros vão para projetos sociais. Isso vai afetar lucratividade? Não ligo. Lucratividade não é tudo. Eles aceitaram porque Gustavo ainda era acionista majoritário. E, surpreendentemente, a empresa não faliu. Funcionários mais felizes eram mais produtivos. A imagem da empresa melhorou. Contratos chegaram de empresas que queriam estar associadas com marca que se importava. Gustavo aprendeu. Fazer bem não excluía fazer bem financeiramente. Anos passaram. Gabriel foi para a faculdade, escolheu o serviço social. Queria profissionalizar o trabalho que amava. Gustavo e Marina se casaram de novo. Cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Gabriel foi padrinho. Vocês têm certeza? Ele brincou. Já tentaram isso antes e não deu certo. Pessoas diferentes desta vez, Marina respondeu. Seu pai não é mais workaholic e eu não sou mais esposa passiva. E se não der certo? Aí tentamos de novo, até acertar. Deu certo. Não perfeitamente, casamento nunca é, mas deu. O Instituto Sandoval se tornou referência nacional. Gabriel, aos 25, era diretor. Gustavo, aos 54, era voluntário entusiasta. Eles atendiam 1.000 jovens por ano. 70% não voltavam para o crime. 80% conseguiam emprego. Números que Gustavo nunca tinha conseguido em negócios. Uma tarde, 10 anos após a prisão de Gabriel, eles estavam no instituto quando um jovem de uns 20 e poucos se aproximou. Gabriel? Gabriel olhou. Demorou um segundo para reconhecer. Marco? Era Marco, o primeiro menino que Gustavo contratou. Agora estava diferente, roupa de escritório, aparência profissional. Cara, eu não acredito! Como você tá? Bem, terminei faculdade de administração, trabalho em banco agora. Sério? Que incrível! E tá aqui por quê? Gustavo perguntou. Marco olhou para ele com gratidão. Porque vocês mudaram minha vida, literalmente. Se não fosse o senhor me dar chance, eu provavelmente estaria morto ou preso de novo. Então eu vim oferecer, quero ser voluntário. Quero dar para esses meninos a chance que vocês me deram. Gabriel e Gustavo se entreolharam. Bem-vindo à equipe, Gabriel disse.
Marco não foi o único. Ao longo dos anos, dezenas de meninos que passaram pelo instituto voltaram como voluntários, doadores, mentores. O ciclo estava se fechando. Gabriel se casou aos 27 anos. Gustavo chorou no casamento, lágrimas de felicidade por ver filho feliz. E quando Gabriel teve seu primeiro filho, um menino, ele o chamou de João, em homenagem a seu João, que tinha falecido 2 anos antes. Pode segurar? Gabriel ofereceu o bebê para Gustavo. Gustavo pegou o neto com cuidado. Olhou para aquele rostinho minúsculo. Oi, João, eu sou seu avô e prometo uma coisa. Vou estar presente. Vou estar em todos os aniversários, apresentações, jogos. Vou ser o avô que seu pai merecia ter tido, pai. Gabriel colocou mão no ombro dele. Você foi o pai que mereci ter. Levou tempo, mas chegou lá. Você acha, mesmo com todos os anos que perdi? Pai, você não pode mudar passado, mas você mudou o futuro. Mudou o meu. Mudou de centenas de meninos no instituto. E vai mudar do João. Isso conta. Naquela noite, já em casa, Gustavo olhou pela janela da cobertura. Ele ainda morava ali, mas agora era lar, não apenas propriedade. Marina estava lendo no sofá. Na mesa, fotos de família. Na parede, não mais arte caríssima, mas desenhos que João pequeno tinha feito na escola. Gustavo pensou em tudo que tinha vivido. A prisão de Gabriel, que destruiu tudo. O ano de reconstrução, a década de crescimento. Pensou no empresário que foi, obcecado, workaholic, emocionalmente ausente. E no homem que tinha se tornado, presente, conectado, vivo. Tinha perdido bilhões em valor de mercado ao longo dos anos. A Sandoval em corporações não era mais a maior, apenas uma das maiores. Mas tinha ganhado filho, tinha ganhado esposa, tinha ganhado neto, tinha ganhado propósito, tinha ganhado vida. E percebeu, o milionário que tinha tudo e nada tinha, finalmente encontrou o que realmente valia. Não estava em cofres, não estava em ações, não estava em prédios com seu nome. Estava em abraços de neto, em jantares com família, em sorrisos de meninos do instituto que descobriam futuro diferente, em mão de esposa entrelaçada com a sua. Estava em momentos, em presença, em amor. O telefone tocou. Era Gabriel. Pai, esqueci de te contar. João deu o primeiro passo hoje. Gustavo sorriu. Sério? Manda vídeo. Já mandei, mas você quer vir aqui amanhã para ver ao vivo? Claro, que horas? 9 da manhã? Estarei aí. Depois de desligar, Gustavo olhou para o calendário. Tinha reunião de board às 9. Reunião importante sobre fusão de milhões. Ele pegou o telefone. Ligou para Márcia. Cancela a reunião de amanhã. Gustavo, é a reunião da fusão, não pode. Posso e vou. Meu neto deu o primeiro passo. Isso é mais importante. Houve pausa. Entendido. Vou remarcar. Gustavo desligou e voltou para o sofá, ao lado de Marina. Tudo bem? Ela perguntou. Perfeito. Cancelei reunião para ver João dar primeiros passos. Marina sorriu. Você mudou mesmo. Tive bom professor. Meu filho me ensinou o que importa. E o que importa? Gustavo olhou ao redor. Para a casa que virou lar. Para a esposa que voltou a amar. Para a vida que construiu nos escombros do que perdeu. Isso, tudo isso, momentos que não voltam, pessoas que não podem ser substituídas, amor que não pode ser comprado. Marina apoiou a cabeça em seu ombro. Sabe, quando te conheci, você era menino pobre com sonhos grandes. Depois virou bilionário obcecado com sucesso. Agora você é só Gustavo. Humano, imperfeito, mas presente. E eu prefiro esse Gustavo. Eu também. Eles ficaram em silêncio confortável, apenas existindo juntos. E Gustavo percebeu. Tinha levado quase destruir tudo para entender que já tinha tudo. Tinha levado perder filho para aprender a ser pai. Tinha levado cair do topo para descobrir que o topo era vazio. Mas tinha aprendido. Tarde, mas tinha. E agora, aos 54 anos, pela primeira vez na vida, Gustavo Sandoval era rico de verdade. Rico em amor, rico em propósito, rico em momentos,
rico em conexões, rico nas únicas moedas que realmente importavam. E essa riqueza, essa ninguém podia tirar. Nenhuma crise podia destruir, nenhum mercado podia desvalorizar. Porque estava construída não em dinheiro, mas em presença. Não em posses, mas em pessoas. Não em sucesso, mas em significado. O milionário tinha finalmente descoberto o verdadeiro tesouro. E ele estava aqui. Sempre esteve, apenas esperando ser visto. Gustavo fechou os olhos, Marina ao seu lado, e sorriu. Amanhã veria seu neto dar primeiros passos. Depois jantaria com família. Depois talvez visitaria o instituto. Coisas simples, coisas normais. Coisas que eram tudo. E pela primeira vez em décadas, Gustavo Sandoval dormiu completamente em paz. Porque tinha finalmente entendido: o maior patrimônio não tem preço, tem presença. E ele estava presente, finalmente, completamente, irreversivelmente presente. E isso valia mais que todos os bilhões do mundo. 10 anos depois, Gustavo estava sentado em uma cadeira de balanço na varanda de uma casa simples que tinha comprado no interior de São Paulo. Não era mansão, não era cobertura de luxo, era uma casa de campo modesta, com 3 quartos, uma varanda grande com vista para o pasto e silêncio que curava. João, agora com 10 anos, brincava no quintal com a irmã menor, Luna, de 7. As crianças corriam descalças na grama, rindo, completamente alheias ao conceito de riqueza ou pobreza, apenas vivendo. Gabriel se aproximou carregando 2 cervejas. Trouxe uma pro velho. Gustavo pegou a garrafa, sorrindo. Velho? Tenho apenas 64 anos? E aparenta todos eles, Gabriel provocou, sentando ao lado. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as crianças. Sabe o que eu pensei hoje? Gustavo disse. O quê? Que se a gente tivesse essa conversa 20 anos atrás, eu estaria no escritório. Nem saberia que você existia naquele dia. Não saberia o nome dos meus netos. Não estaria aqui. Gabriel tomou um gole da cerveja. Mas você está aqui agora, é o que importa. Você me perdoou de verdade? Por todos aqueles anos? Gabriel pensou antes de responder. Ele sempre pensava agora. Não falava por impulso, como quando era adolescente rebelde. Perdoar é complicado. Não é esquecer, não é fingir que não doeu. É escolher não deixar a dor definir o relacionamento. Ele olhou para o pai. Você machucou muito por muito tempo e tem cicatrizes que nunca vão sumir completamente. Gustavo sentiu o peito apertar. Mas, Gabriel continuou, você também curou muito. Nos últimos 20 anos, você foi o pai que eu sempre quis. Presente, atencioso, interessado. E isso não apaga o passado, mas constrói um futuro diferente. Você acha que sou bom avô? O melhor. João e Luna te adoram. Você lembra o nome dos amiguinhos deles, das professoras, dos desenhos favoritos? Você está presente de verdade. Gabriel sorriu. Você está fazendo com eles o que não fez comigo. E sabe o que é incrível? Não sinto ciúmes, sinto felicidade, porque você aprendeu. Aprendi tarde, mas aprendeu. Tem pais que nunca aprendem. Naquele momento, João correu até eles. Vô, vem ver o que achei. Gustavo se levantou imediatamente. O que foi, campeão? Uma lagarta gigante! Vem! E Gustavo foi, deixando a cerveja de lado, porque netos eram mais importantes que cerveja. Porque momentos eram mais importantes que conforto. Gabriel observou o pai ajoelhando na grama, admirando uma lagarta com genuíno interesse, enquanto João explicava detalhes entusiasticamente. E ele percebeu. O pai tinha realmente mudado. Não era performance, não era culpa, era transformação real. Marina apareceu na varanda, trazendo suco para as crianças. Seu pai tá na grama de novo. Lá vai a calça cara. Gabriel riu. Ele nem liga mais com essas coisas. Eu sei, é estranho e bonito ao mesmo tempo. Ela se assentou ao lado do filho. Você sabe que seu pai recusou ser CEO de novo, né? Recusou? Quando?
Semana passada, o board ofereceu posição completa de volta. Ele agradeceu e disse que estava feliz como consultor part-time. Sério? Sério. Disse que tinha outras prioridades, como ser avô, tocar um instituto e finalmente aprender a pescar. Marina sorriu. Seu avô Tomás teria orgulho. Gabriel sentiu algo aquecer no peito. Seu Tomás, não avô biológico, mas avô escolhido, o pescador que tinha sido mais presente em algumas semanas do que Gustavo em anos. Ele tinha morrido 5 anos atrás, mas deixado marca indelével. Pai fala dele ainda? Toda semana. Diz que seu Tomás ensinou ele a pescar, mas na verdade ensinou ele a viver. Naquela noite, depois das crianças dormirem, a família se reuniu na sala. Gustavo, Marina, Gabriel e Laura, esposa de Gabriel. Tenho um anúncio, Gustavo disse. Todos olharam. Vou vender todas as minhas ações da Sandoval Incorporações. Silêncio chocado. Pai, isso é... Gabriel começou. 2 bilhões. É quanto valem. E vou distribuir assim. 500 milhões para o Instituto, criando um endowment que sustenta para sempre. 500 milhões dividido igualmente entre todos os funcionários da empresa. Bônus de gratidão. 500 milhões para criar fundação de educação em favelas. E 500 milhões dividido entre vocês. Ele olhou para Gabriel e Marina. Pai, não precisa. Não é sobre precisar, é sobre prioridades. Passei vida acumulando. Agora quero distribuir. Quero ver dinheiro fazendo bem enquanto ainda estou vivo. Marina tinha lágrimas nos olhos. Gustavo, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Dinheiro parado em conta não serve para nada. Dinheiro circulando, ajudando, transformando, esse sim tem valor. Gabriel balançou a cabeça, admirado. Quem é você e o que fez com Gustavo Sandoval? Sou o mesmo, só finalmente descobri o que realmente importa. E o que é? Gustavo olhou ao redor. Para a família pequena, mas completa. Para a casa simples, mas cheia de amor. Para a vida que tinha construído nos escombros do império que quase o destruiu. Isso, exatamente isso. A notícia da venda causou comoção na mídia. Bilionário doa fortuna, estava em todos os jornais. Repórteres queriam entrevistas. Gustavo recusou a maioria, mas aceitou uma. Pequeno podcast sobre paternidade. Por que doar tudo? O entrevistador perguntou. Porque percebi algo. Dinheiro é ferramenta, não objetivo. Por anos tratei como objetivo. Acumulei, guardei, protegi e no processo perdi o que realmente valia. Seu filho? Meu filho, minha esposa, minha humanidade. Eu me tornei função, CEO, bilionário, empresário. Esqueci de ser pessoa. E como você percebeu isso? Gustavo contou tudo. A prisão de Gabriel, o vídeo viral, o ano de reconstrução, a transformação lenta, mas real. Meu filho me salvou, me destruindo primeiro. Ele expôs todas as minhas falhas publicamente. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Você não ficou com raiva? Fiquei. Mas raiva esconde dor. E quando eu olhei para a dor de verdade, vi, era tudo culpa minha. Eu tinha criado filho invisível, e ele encontrou a única forma de ser visto. Entrando para o crime? Exatamente. E sabe o que é pior? Ele tinha razão. Eu dei tudo materialmente, e nada emocionalmente. E criança não precisa de coisas, precisa de presença. Mas muitos pais diriam que trabalham tanto justamente para dar coisas aos filhos. Gustavo pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. É mentira que a gente conta para si mesmo. Trabalho pelos meus filhos, soa nobre. Mas verdade, a maioria trabalha por ego, validação, medo de não ser suficiente. Eu trabalhava para provar que não era mais o menino pobre de Guarulhos. Meu filho era desculpa, não motivo. E quando você percebeu isso? Quando meu filho preferiu cadeia a ficar perto de mim. Quando ele disse, através de vidro de visitação, que eu nunca estive presente. Aquilo quebrou algo em mim. Ou consertou, ainda não sei qual. A entrevista viralizou.
Não tanto quanto o vídeo de Gabriel anos atrás, mas o suficiente. Gustavo recebeu milhares de mensagens. Alguns pais agradecendo por abrir os olhos, outros criticando por romantizar abandono de trabalho. Mas uma mensagem o marcou. Era de um CEO de empresa grande. Senhor Sandoval, li sua entrevista e chorei, porque vi a mim mesmo. Tenho 3 filhos que mal conheço. Trabalho 90 horas semanais. Digo que é por eles, mas é mentira. É por mim. Obrigado por ter a coragem de admitir. Você me inspirou a mudar antes de ser tarde demais. Gustavo respondeu pessoalmente. Nunca é tarde. Enquanto seu filho respira, há chance de reconexão. Não será fácil, não será rápido, mas será a coisa mais importante que você já fez. Boa sorte. E se precisar conversar, estou aqui. Eles conversaram por meses. Gustavo virou mentor informal de pais querendo reconectar com filhos. Não cobrava, não pedia nada, apenas compartilhava o que aprendeu dolorosamente. A primeira coisa, ele dizia sempre, é admitir para si mesmo: você falhou. Não porque é má pessoa, mas porque priorizou errado. Admita isso, sem desculpas. E depois? Depois, admita para o seu filho, sem mas, sem eu trabalhava por você. Apenas eu falhei. Sinto muito. Quero mudar. E se eles não aceitarem? Insista, não com palavras, com presença. Apareça de novo e de novo e de novo. Eventualmente eles vão testar se é real. E quando testarem, você precisa passar. Como o Gabriel testou você? Me deu 1 ano. 12 meses para provar mudança real. Mais difícil ano da minha vida, mas também o mais importante. Gabriel, ouvindo o pai se tornar defensor de paternidade presente, sentia orgulho estranho. Você virou ativista, ele brincou. Virei realista. Quantos pais estão cometendo os mesmos erros que cometi? Milhões. E quantos vão perceber antes de ser tarde? Poucos. Se posso ajudar alguns a perceberem mais cedo, por que não? Você já pensou em escrever livro? Gustavo nunca tinha pensado, mas a ideia grudou. Nos próximos 6 meses, ele escreveu. Não contratou o ghostwriter, escreveu cada palavra sozinho, dolorosamente honesto sobre cada falha, cada erro, cada momento perdido. O livro se chamava O Milionário que Tinha Tudo e Nada, como quase perdi meu filho perseguindo sucesso. Foi lançado 2 anos depois. Gustavo doou 100% dos lucros para o Instituto Sandoval. O livro vendeu moderadamente. Não foi best-seller, mas encontrou o público certo. Pais workaholics reconhecendo a si mesmos nas páginas. Uma resenha que Gustavo guardou dizia: este não é livro de autoajuda genérico. É uma confissão brutal de homem que destruiu família construindo império. É um relato doloroso de pai que quase perdeu filho para crime porque estava ocupado demais construindo prédios. Mas também é uma história de redenção, de segundas chances, de descobrir que nunca é tarde para mudar. Recomendo para todo pai que acha que trabalhar 80 horas é pelos filhos. Não é, e Sandoval prova isso com honestidade que dói. Gabriel leu o livro em uma sentada. Chorou em vários trechos, especialmente capítulo onde Gustavo descreveu visitação na delegacia, vendo o filho através de vidro e percebendo que não sabia como ele parecia. Foi tão difícil assim escrever? Gabriel perguntou depois. Mais difícil que qualquer negócio que fechei. Porque negócio você apresenta seu melhor. Livro, tive que apresentar meu pior. Cada falha, cada momento que falhei com você. Mas você escreveu mesmo assim. Porque se um pai ler e mudar antes de chegar onde cheguei, valeu. E pais mudaram. Gustavo recebia e-mails semanalmente. Li seu livro, pedi demissão do trabalho que me consumia. Obrigado. Seu livro me fez chorar e agir. Hoje levei meu filho na escola pela primeira vez em 3 anos. Estava caminhando para o mesmo precipício que você. Seu livro me salvou, ou melhor, salvou minha família.
Cada e-mail Gustavo respondia pessoalmente. Cada pai que pedia conselho, ele dava. Virou o propósito inesperado. Os anos passaram serenamente. João cresceu, virou adolescente articulado que queria ser psicólogo para ajudar pessoas como o vovô ajuda pais. Luna decidiu que queria ser professora em favelas, tipo a fundação do vovô e do papai. Gabriel expandiu o instituto. Agora atendia 3.000 jovens por ano em 5 estados. Marina voltou a trabalhar como psicóloga, mas agora no instituto, ajudando jovens infratores processarem traumas. E Gustavo pescava. Finalmente tinha aprendido. Levou anos, mas aprendeu. Toda quinta de manhã ia para o pequeno lago perto da casa de campo e pescava. Não por comida, por paz. Às vezes Gabriel ia junto. Eles ficavam horas em silêncio confortável, apenas existindo lado a lado. "Você é feliz, pai?" Gabriel perguntou num desses dias. "Muito, mais do que merecia ser. Todo mundo merece felicidade. Nem todo mundo aprende a aceitar ela. Eu levei 64 anos, mas aprendi." O que você diria para o Gustavo de 20 anos atrás? Gustavo pensou. Diria: pare de correr, pare de perseguir, pare de provar. O que você está procurando não está no topo. Está em casa, no sorriso do seu filho, no abraço da sua esposa. Mas ele não escutaria, porque eu era surdo para tudo exceto ambição. E para o Gustavo de hoje, o que você diria? Diria: obrigado. Obrigado por ter coragem de mudar. Obrigado por escutar quando quase foi tarde demais. Obrigado por escolher família sobre fortuna. Eles voltaram a pescar em silêncio. No 70º aniversário de Gustavo, a família organizou festa. Pequena, apenas 30 pessoas. Família, amigos próximos, alguns meninos do instituto. Gabriel fez discurso. Meu pai é homem complicado. Por anos, foi pai ausente. Bilionário que tinha tudo, menos tempo para o filho. E eu odiei ele por isso. Genuinamente odiei. A sala ficou quieta. Mas também é homem que mudou, de verdade, não superficialmente. Ele destruiu o império que construiu para reconstruir família que negligenciou. E isso é raro. Maioria das pessoas morre sem mudar. Meu pai mudou e me deu nos últimos 20 anos o pai que mereci ter nos primeiros 16. Ele olhou para o pai com olhos marejados. Então, feliz aniversário, velho. Obrigado por não desistir quando eu desisti de você. Obrigado por lutar pela nossa relação quando eu só queria destruir. Obrigado por provar que pessoas podem mudar. Te amo. Gustavo, chorando abertamente, abraçou o filho. Te amo também, e obrigado por me salvar. Eu não te salvei. Salvou, me destruindo primeiro, mas salvou. A festa continuou. Risadas, histórias, amor. E Gustavo olhou ao redor. Para netos rindo, para filho feliz, para esposa sorrindo, para vida cheia de significado. E pensou: valeu. Todo erro, todo fracasso, toda dor, valeu. Porque me trouxe aqui. Ele não era mais bilionário, tinha apenas alguns milhões. Mais que suficiente, menos que impressionante. Não era mais CEO, era consultor part-time que trabalhava 15 horas semanais. Não era mais capa de revista, era avô que ia em apresentação escolar. E era infinitamente mais rico que jamais foi. Porque tinha descoberto o segredo que poucos descobrem. O verdadeiro patrimônio não se acumula, se cultiva. Não se guarda em cofre, se compartilha em abraços. Não se mede em números, se sente em momentos. E Gustavo Sandoval, aos 70 anos, tinha patrimônio incalculável. Tinha filho que o respeitava e amava. Tinha netos que corriam para abraçá-lo quando chegava. Tinha esposa que escolheu ele de novo.
Tinha propósito em ajudar outros pais não cometerem seus erros. Tinha paz em saber que usou segunda chance para consertar o que quebrou. E tinha algo que dinheiro nunca comprou. Tinha presença. Finalmente, completamente, irreversivelmente, tinha presença. E descobriu que presença era a única moeda que realmente importava. O milionário que tinha tudo e nada tinha, finalmente encontrou tudo o que importava. E não custou bilhões. Custou ego, custou orgulho, custou admitir falhas. Mas valeu cada centavo emocional. Porque no final, quando Gustavo Sandoval olhava no espelho, não via mais CEO bilionário. Via pai. Via avô. Via homem imperfeito que teve coragem de mudar. E esse homem valia infinitamente mais que qualquer fortuna. E você? Está construindo império ou cultivando presença? Está acumulando zeros na conta ou momentos na memória? Está sendo visto como sucesso ou sendo presente como pessoa? Esta história de Gustavo e Gabriel nos lembra: sucesso sem significado é fracasso disfarçado. Fortuna sem família é pobreza dourada. E nenhum império vale um filho perdido. Se esta história tocou você, deixe seu like. Nos comentários quero saber: você se identificou com Gustavo ou com Gabriel? Tem algum relacionamento que precisa reconstruir antes que seja tarde? O que você mudaria na sua vida depois de ouvir esta história? Compartilhe com aquele pai workaholic, com aquela mãe ocupada demais, com aquele amigo que está priorizando o trabalho sobre família. Talvez essa história mude a vida de alguém antes de ser tarde demais. Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias que transformam perspectivas e talvez salvem famílias. Porque no final das contas, o maior patrimônio não tem preço. Tem presença. E nunca é tarde demais para começar a estar presente. Dedico esta história a todos os pais e mães que trabalham duro acreditando que estão fazendo o melhor. Vocês estão, mas lembrem-se, seus filhos não precisam do melhor que dinheiro pode comprar. Precisam do melhor de você. Um grande abraço a todos e até a próxima história.